de hoje eu tenho enrolado, confesso, faz tempo para gravar sobre ele aqui no canal, por ser um tema complexo, profundo, e eu quero falar sobre ele da forma mais acessível possível, para que, independente da sua familiaridade com o tema, você consiga compreendê-lo. Sabe que tema é esse? Tontura. A primeira coisa que eu quero dizer é que existem diferentes causas de tontura. Você pode ter uma tontura porque ficou num jejum prolongado. Isso se chama hipoglicemia. Você pode ter uma tontura ao se levantar rapidamente da cama. O seu corpo não conseguiu fazer o ajuste pressórico necessário para manter o fluxo sanguíneo cerebral, você teve uma queda abrupta de pressão, isso se chama uma hipotensão postural e você vai sentir tontura. Associado a isso, escurecimento da visão, uma sensação de como se fosse desmaiar, e algumas pessoas de fato chegam a ter a síncope, ter esse desmaio. E você pode ter uma tontura devido a uma alteração do seu sistema vestibular. Ai meu Deus, o foco do vídeo é esse, as alterações do sistema vestibular gerando essas tonturas. O que é o sistema vestibular? Nós temos aqui o ouvido externo, aí nós temos o ouvido interno, então lá dentro nós temos o sistema vestibular dos dois lados e ele é responsável por passar as informações a respeito dos nossos movimentos e para que esses movimentos sejam analisados, interpretados e as respostas necessárias sejam também oferecidas, reflexos. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas eles precisam interpretar, receber nessas informações a respeito dos nossos movimentos. Sejam movimentos horizontais, como andar, por exemplo, verticais, subir uma escada, rotação, girar na cama, girar no próprio eixo. Então, esses são alguns exemplos de movimentos. Às vezes, há um problema nesse sistema vestibular e isso faz com que você tenha uma resposta errada, ou seja, uma tontura no momento em que você não deveria ter essa tontura. Acontece que, para começar a avaliação dessas alterações, ela já é um pouco difícil em relação à comunicação, porque as pessoas têm dificuldade de explicar o que elas sentem, Então, na literatura se fala que a tontura do sistema vestibular é uma tontura rotatória. Na prática, nem sempre é só isso, e eu já escutei diferentes tipos de relato, do tipo rotatória como redemoinho, rotatória assim, rotatória aqui, algo aqui relacionado também ao enjoo, que as pessoas sentem associadas à tontura, sensação de barco no mar, enfim, tem diferentes relatos para falar desse sistema vestibular. E aí você deve estar me falando o seguinte, deve estar pensando o seguinte: então você está me dizendo da labirintite, é isso? Esse é um segundo problema que nós temos. Além, às vezes, da dificuldade de comunicação para a coleta das informações, a gente tem essa dificuldade de que, por preguiça, os profissionais acabam colocando todas as tonturas do sistema vestibular dentro ali do pacote da labirintite, porque é mais fácil explicar assim. E aí acontece muito, de os clientes às vezes chegam para a gente e falam: eu tenho uma labirintite há 20 anos. O que é labirintite? Inflamação, it, do labirinto. Assim como existe amidalite, inflamação das amígdalas. Uma vez que você tem inflamação das amígdalas, você vai ter essa inflamação durante 20 anos? Não, você vai tratar a inflamação, é pontual, resolveu, acabou. A labirintite também. Mas quando a pessoa chega pra gente e fala: eu tenho isso há 20 anos, a gente entende que ela tem algum processo crônico do sistema vestibular, que não é labirintite, mas foi transmitida essa informação dessa forma. Então, essa é a primeira coisa que precisa desmistificar. Existem várias alterações do sistema vestibular.
A pessoa pode ter uma neurite, que é geralmente uma única grande crise, e depois passa. Ela pode ter uma doença, tipo a doença de Meniere, que são crises episódicas e precisam ser acompanhadas pelo médico, bem avaliadas. Existe também o caso de fístula, muitas vezes associado à situação de mergulho, a pessoa sente inclusive o estalido no ouvido, então por conta de diferença abrupta de pressão. Pode ser, por exemplo, por conta de um medicamento que você começou a tomar e é tóxico, geralmente vem escrito lá na bula, ototóxico, a hora que a pessoa para aquele remédio, ou o médico muda para um outro remédio, caso precise manter, né, um medicamento, a pessoa tem o seu sintoma resolvido. Enfim, o que não falta são situações, antes que você fique desesperado, ir lá no parque de diversões e ficar rodando, dá tontura sim, tá certo? Eu estou falando aqui de outro tipo de situação, né? Então, por exemplo, quem tem a fístula, às vezes para fazer um esforço como a tosse, desencadeia a tontura, né? Ou pessoas que têm tontura quando é relacionado ao movimento, o simples movimento de olhar para os lados para atravessar a rua gera uma tontura. Então perceba bem essas diferenças, né? Então, outro ponto importante, labirintite não resume as alterações do sistema vestibular. A avaliação ela é longa, ela precisa ser minuciosa, então a gente vai perguntar a respeito de zumbido, alteração de audição e se começou junto com a tontura. Vão ter testes, inclusive neurológicos, né, de equilíbrio, de marcha, de coordenação, para correlacionar aí com outras patologias. Enfim, é uma avaliação minuciosa e para fisioterapia e fonoaudiologia específica dessa área que trabalha com o sistema vestibular, eu diria, a gente também não trata tudo. Muitas coisas são para o médico tratar, né? Precisa de medicamento ou precisa de uma cirurgia, por exemplo. Mas eu vou dividir aqui em dois grandes blocos que a fisioterapia e a fonoaudiologia podem atuar. Uma é a VPPB, vertigem posicional paroxística benigna. Nossa, que nome horrível, né? Que é quando os carbonatos de cálcio são ali bolinhas, né? São cristalzinhos, otocônias, que ficam no sistema vestibular, saem do seu local de origem e caem no local errado. Nós fazemos testes, além de toda a anamnese, para conseguir chegar à conclusão que é uma VPPB e nesse caso o que nós fazemos é uma manobra de reposição canalítica. Físio que trabalha com isso sabe fazer, fono e o médico, né? Então, dependendo do local, a manobra é diferente. Eu costumo brincar, né, que para quem tem mais de 35 anos, deve lembrar bem do Aquaplay, que era um brinquedo de plástico, você colocava água, tinham dois botõezinhos que você apertava, gerava fluxo ali na água e isso fazia com que bolinhas se movimentassem e você tentasse levar essa bolinha para o local certo. Às vezes você mudava o aquaplay de posição para facilitar junto ali com o fluxo. A gente faz a mesma coisa, a gente vai mudando a cabeça do cliente na posição deitada ali de posição, né? Tem algumas manobras, para cada situação tem uma manobra diferente, para fazer com que essas otocônias voltem para o seu local de origem. Às vezes uma manobra só é suficiente, às vezes precisa repetir mais uma, geralmente no máximo 2 vezes em outros dias, para conseguir encaixar todos esses carbonatos no seu local certo. E outra situação que a gente atua bastante é o que eu chamo de hipofunção do sistema vestibular, que é uma sequela de alguma coisa que aconteceu. Eu costumo fazer a comparação com quem teve AVC, porque todo mundo conhece alguém que teve um AVC, nome correto hoje AVE, acidente vascular encefálico. A pessoa pode ter tido um problema e não ter sequela nenhuma, isso vale para o sistema vestibular também. Teve lá uma neurite, uma única grande crise, e nunca passou, acabou, não teve mais nada. Mas pode ficar uma sequelinha. Voltando ao exemplo do AVE,
do AVE. Você fica com uma sequela, por exemplo, motora no braço esquerdo. Aí vai lá para fisioterapia, para trabalhar os movimentos e tentar recuperar ao máximo essa função que você perdeu. Então pode ter tido uma sequela por conta de uma patologia que foi isolada, resolveu, mas ficou a sequela, como às vezes, por exemplo, a Meniere, que tem crises, né, episódios, e cada episódio pode deixar uma sequela, mas precisa um tratamento em conjunto ali com o médico, que precisa ser acompanhado isso, né? Então tudo isso é um trabalho conjunto, tem a avaliação do médico e para algumas situações que cabe a fisioterapia e fonoaudiologia, a gente repete toda essa avaliação minuciosa para decidir, por exemplo, os exercícios também que nós trabalharemos com essa pessoa. Tá? Então, como que a gente estabelece esses exercícios? Geralmente no sinal de erro, geralmente no movimento, que são sempre situações que a pessoa tem tontura aos movimentos, ou de olhos, ou de cabeça, ou de tronco, ou tudo, né? Ou alguns deles, e fazemos o exercício que a pessoa tem dificuldade. Nossa, mas vai dar tontura? Vai. Dá tontura, começou, espera, deixa passar, estimula de novo, repete os movimentos, dá tontura, espera passar. Isso faz com que o organismo se acomode, né, ele se adapte àquela alteração, então ele não interpreta mais aquilo como um sinal de erro. E também trabalha a questão de plasticidade, né, de tentar encontrar um caminho, uma solução para aquele erro que você está o tempo todo mostrando ali para o organismo. Ou seja, muitas pessoas falam, eu tenho tontura quando eu giro, então eu não vou girar, não posso fazer esse movimento. Se você deixa de fazer o movimento, você deixa de mostrar para o seu sistema que tem um erro ali. Então ele também não vai corrigir. Então isso também é uma dúvida que muitas vezes eu vejo professores, às vezes de dança, educadores físicos, às vezes ficam nessa dúvida, né? A pessoa diz que tem tontura, então eu não faço. Não, é importante ter esse conhecimento, né? Não tem problema fazer. A hora que dá tontura, para. Mas a gente não tem que evitar os movimentos, muito pelo contrário, tem que estimular. Então procura o profissional, faz uma avaliação minuciosa para saber exatamente qual é o seu caso e se é caso de fazer exercício, se é caso de uma manobra, se é caso de medicamento, tá certo? Então eu espero ter esclarecido. Eu vou fazer outros vídeos, principalmente porque tem profissionais que acompanham o canal para ter, né, material para indicar para os seus clientes. Então eu vou fazer alguns vídeos de exercícios para olhos, cabeça e tronco, com esse intuito de a pessoa poder fazer em casa, ter um acompanhamento em casa, mas é importante não fazer isso assim por conta, sem saber o que você tem de fato. Tá certo? Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida deixe nos comentários e até a próxima.